Oi, eu sou o Aldir, sou ativista dos direitos dos homens, sou editor do A Voice for Men, do site A Voice for Men, e eu fui convidado pelo pessoal do Sputniks para vir debater esse tema, mulheres são privilegiadas. Vamos ver o que é que as pessoas falam, que tipo de argumentos elas apresentam, se alguém convence alguém de alguma coisa, vamos ver o que dá. Eu sou Raíza e eu discordo que mulheres sejam privilegiadas. Mas eu queria ouvir por que tu acha que nós somos privilegiadas. Todo mundo faz isso, todo mundo pergunta, achando, como é que alguém pode dizer que mulheres não são, que mulheres têm privilégios? Nós temos pesquisas de violência contra a mulher por todo lugar. Eu dei um exemplo antes de uma amiga que foi fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre a farinha. Certificação de qualidade da farinha no Nordeste, na Bahia. E enquanto ela estava fazendo esse trabalho, ela fez, com todo o apoio dos patrocinadores, uma pesquisa junto também de violência contra as mulheres e as meninas. Mas ela não quis fazer a pesquisa de violência contra os homens e os meninos, porque acha que isso não tem nada a ver, né? Ela viu meninos sofrendo violências graves, meninos sendo punidos pelas mães com ferro quente na mão, ferro quente no pé, deformando e tal, violência sexual contra meninos. E nós não consideramos, eu tenho histórias, relatos de violência sexual contra meninos nas escolas, são ignorados pelo poder público, são ignorados pela diretora da escola, pela professora da escola, às vezes são até promovidos pelas professoras, até pelas mães. Mesmo assim elas não perdem a guarda. A guarda é uma coisa sagrada, a mulher tem a guarda da criança, né? É considerado que não apenas é irrelevante, não importa, como se alguém quiser pesquisar, diz que isso está, feministas dizem isso, que expor isso é violência contra a mulher. Você vai pegar um Uber, tem um dispositivo no Uber para garantir a segurança da mulher, mas não tem para garantir a segurança do motorista que vai ser acusado falsamente. Nós ignoramos também que as acusações falsas causam um grande problema e nós estamos criando leis que colocam a fé na mulher que denuncia. Isso não é uma coisa justa, não é apropriado, porque tira dos homens a presunção de inocência, tira dos homens o devido processo e dá para as mulheres o privilégio de poder colocar você na cadeia apenas com uma acusação. Você acaba invertendo o ônus da prova. Isso eu considero um privilégio. Então, tá aí alguns privilégios que eu vejo. Aldir, né? Aldir, eu acho que algumas coisas que você falou, eu acho que nem todas elas são verdadeiras. Por exemplo, que as mulheres são maiores vítimas de violência sexual, eu acho que isso tem comprovação em diversas pesquisas. Eu não vou citar uma específica, mas com um Google a gente confirma que, por exemplo, nos casos do Brasil, os casos de violência sexual contra a mulher são inúmeros e bem maiores do que os números registrados de violência sexual contra homens. Eu acredito sim, e eu sei também de histórias e acompanhei também alguns casos de violência sexual contra meninos. Como é o caso, por exemplo, eu sou do Maranhão, teve o caso dos meninos emasculados do Maranhão e tudo mais. Aquilo foi uma violência sexual contra meninos, e eu acho que a gente não pode fazer vista grossa porque é um menino que está sendo vítima e não uma menina. Mas na comparação, se eu não estou enganada, tem os dados eu acho que é da Secretaria de Segurança Pública. São 5 casos de estupro contra menores, 4 são meninas e 1 é menino. A gente deve ignorar esse menino? Não, a gente não deve ignorar esse menino. Mas a gente precisa de uma política específica que atenda as meninas, porque existe uma violência direcionada para esse grupo. Só pelo fato de ter feminicídio, tanto numa perspectiva macro quanto micro, nas periferias, ou até mesmo na elite, eu acho que isso é muito claro, pelo menos para mim sempre foi muito claro. No dia a dia, na rua, assédio, enfim, tem várias pautas que eu acho importante a gente ressaltar. E quando eu vejo essa frase, mulheres são privilegiadas, eu me sinto ofendida como mulher, mas como indivíduo, porque eu acho que isso é uma coisa tão óbvia, tão clara, que não deveria ser nenhuma discussão. A primeira situação que vem na minha cabeça, que eu acho que é a mais simples, a do cotidiano. Mulheres não são privilegiadas quando elas vão numa balada e elas precisam ficar preocupadas se um cara vai passar encoxando ela atrás, se um cara vai passar a mão na bunda dela. Isso não acontece com homens. Posso responder essas coisas? O que você falou sobre que o feminicídio é uma prova de que as mulheres não são privilegiadas, a meu ver, é exatamente o contrário. O
feminicídio é um conceito feminista antigo, criado por feministas radicais que diziam que as mulheres eram mortas só por ser mulheres. No entanto, se você for olhar na lei do feminicídio, qualquer relação que a mulher tiver com o homem e tiver uma briga entre os dois, e ele matar a mulher, qualquer relação, é considerado feminicídio. Então, o significado de feminicídio foi ampliado para beneficiar as mulheres. E isso é um privilégio feminino, principalmente quando os homens morrem 11 vezes mais, por todos os motivos fúteis, inclusive esses motivos passionais, e isso não é visto como um masculinicídio. Eu sou advogada e trabalho no âmbito da vara de família. Eu não sou feminista, mas eu sei que existem mulheres assim, mulheres que usam o ser mulher para usar a desfavor. Mais inocente, Por exemplo, existem muitas denúncias caluniosas, falsas denúncias, mulheres que às vezes estão em uma questão de guarda de filho, que acusam injustamente os homens de abuso sexual, de maus tratos, Maria da Penha, e na verdade não aconteceu isso. Mas também existem as verdades, né? De fato existe isso, mas hoje, infelizmente, existem mulheres no âmbito da direito de família que acusam injustamente os homens para conseguir, de certa forma, por rancor, raiva do divórcio, partilha de bens, injustiça, sabe? Acontece muito. Eu sei, porque eu atuo para o homem. Para o homem. Então isso é um tipo de assédio, querendo ou não. Para o homem. Eu acho que antes da gente discutir todas as pautas que a gente já colocou aqui, mercado de trabalho, feminicídio, assédio, objetificação, qualquer coisa... Oi? Já sei o que você vai falar. Você quer que eu diga antes ou quer falar primeiro? O que você acha que eu vou falar? Que a gente tem que estudar teoria feminista. Não, também, com certeza, importantíssimo. Mas eu acho primeiro que tem que ficar claro. Lugar de fala, várias coisas. Nossa, tem muita coisa pra ser trabalhada. Mas eu acho que o mais importante no que a gente tá conversando aqui, pelo menos agora, é a questão da sociedade patriarcal e machista que você falou que não acredita. Teoria feminista. E eu acho que isso é muito claro, porque pra mim a conta não fecha você acreditar nisso e você negar pra mim depois que a família não é patriarcal. Tipo, a família tradicional brasileira é patriarcal. O pai é a figura provedora da casa, a figura mais forte. E aí você provavelmente vai justificar isso pra mim como uma questão biológica. Eu não quero ficar... Veja, é muito comum feministas... Desculpa, é muito comum feministas acharem que eu estou justificando as coisas com biologia. Eu não estou justificando nada. Eu não acho que a gente deva viver como a gente vivia há 1 milhão de anos. Não. Eu não estou justificando. Eu estou colocando algumas explicações que as pessoas dão, que inclusive de coisas que prejudicam os homens, mas que a biologia traz uma explicação. E me convence muitas vezes essa explicação. Eu não estou defendendo isso, que deva continuar. Aldir, porque assim, os casos que tu falas de homens que são vítimas, eu não duvido nem um pingo que eles existam. E eu sei que muitos homens são vítimas de violência sexual. Ser por exemplo, minoritário não é desculpa, né? Não é motivo. Ser minoritário não é desculpa. A sociedade, o governo, o Estado precisa cuidar desses homens também. Mas uma coisa não exclui que as mulheres são um grupo que sofre mais violência e vem sofrendo. Eu acho que negar isso também não é honesto. Hoje em dia existem direitos para mulheres para garantir que elas sejam menos vítimas de violência. Por exemplo, eu não sei se você já... Toda vez que eu estou andando na rua, depois das 11, os homens estão dando ameaças para mim. Eu fico com medo mesmo, eu tenho que andar com uma cara de braba e tal. Quase todas as mulheres que eu conheço, seja de 10 a 100 anos, já tiveram medo de ser estupradas. Por mais que a gente esteja ganhando bastante voz agora, eu acho que isso vem até hoje, mas ainda tem gente, tipo, como você, que acha que, tipo, a gente não tem, a gente, no caso, tem privilégios, a gente não é desprivilegiada, o que é difícil, porque, assim, tipo, no meu ponto de vista, na minha experiência na sociedade, eu vejo isso, sabe? É questão de, tipo, ir pra algum lugar e ficar preocupada, tipo, com medo do que pode acontecer comigo por causa dos homens. É me sentir bem mais agradável, tipo, perto de uma mulher, bem mais confortável perto de uma mulher do que perto de um homem, por ter medo do que pode acontecer, sabe? Eu acho que isso é um negócio absurdo, sabe? Tipo, de ter medo de estar perto de um homem. Eu tô andando na rua, eu posso ser morta. Por quê? Porque eu sou mulher. Eu tô na rua, eu posso ser estuprada. Por quê? Porque eu sou mulher. Isso pode ocorrer com outros gêneros? Com certeza. Mas o número em relação às mulheres cresce.
É verdade. Por que, na verdade? Tem algumas coisas por partes. As informações que eu tenho sobre violência sexual contra meninos e meninas é que a incidência é maior de violência sexual contra meninas do que contra meninos, em termos numéricos. Eu estava falando que os homens adultos, eles são mais alvo de violência sexual do que as mulheres, de todas as formas de violência. Eles são mais assassinados, eles são mais espancados, eles são mais estupros também. Então, de uma forma geral, violência sexual também. Porque nessas estatísticas, por acaso, existe uma subnotificação dos dois lados, mas existe muito mais pesquisa da violência contra a mulher do que pesquisa da violência contra o homem. Feministas usam, por exemplo, machismo, patriarcado, como uma forma de fazer uma ligação constante entre o homem e o criminoso e ignoram o homem vítima. Isso para mim parece óbvio, e as leis que elas propõem, as políticas que elas propõem, isso se torna óbvio assim. Esse tipo de crueldade é uma coisa que a gente faz com os homens que feminista não combate. Elas dizem que combatem, elas aumentam, porque elas estão sempre fazendo a ligação. Homem é agressor, agressor e homem. Mulher vítima, mulher oprimida. O homem é opressor, o homem privilegiado, a mulher desprivilegiada. Então, se nós não reconhecemos que mulher tem privilégios, tem coisas que a mulher está sendo privilegiadas e que as feministas não estão lutando contra isso, claro que não. Quais são esses privilégios femininos? Homens e mulheres pagam os impostos e nós temos um investimento muito maior em saúde feminina do que na saúde masculina. No caso do câncer, por exemplo, se acredita que as mulheres tenham mais câncer, mas não é que as mulheres têm mais câncer ou que o câncer feminino é pior do que o masculino. Os homens têm mais câncer e o câncer masculino, no geral, tem diferentes tipos de câncer masculino e feminino. O câncer masculino, os homens têm mais câncer e o câncer masculino é mais fatal. Bom, primeiro nas questões de saúde. Na verdade, eu não tenho dados estatísticos para falar com você isso. Esses dados são verdadeiros. Mas... Tá? Eu não tenho dados estatísticos para contrapor. Porém, o que eu percebo é que existem campanhas que em alguns momentos se voltam para, por exemplo, câncer de mama, que talvez dê uma imagem de que você está beneficiando mulher, mas não é, porque está voltado para uma questão que é puramente feminina. Como você também vai ter campanhas voltadas para questões só masculinas. É muito eu não acredito que se fosse duas pessoas com câncer, um homem e uma mulher, no mesmo convênio médico, seguro saúde, ou no mesmo hospital, ou no mesmo ambulatório, eles teriam diferença de tratamento por causa de gênero. Esse privilégio da mulher que você coloca nos cuidados com a saúde não existe, porque duas pessoas com problemas de saúde terão um tratamento igual em qualquer hospital. E se não tiver, pode recorrer ao poder público, porque seria crime. Se você tem um atendimento especializado para ela, mais do que você tem um atendimento especializado para ele, eles não vão ser atendidos iguais. Se você não tem a mesma pesquisa, eles não vão ser atendidos iguais. Se ela procura mais porque ela tem mais conscientização, eles não vão ser atendidos iguais porque ela vai ser mais atendida do que ele. Aí eu vou te dizer, é porque às vezes a gente quer a igualdade, mas para essa igualdade existir tem que ter diferença de leis para isso acontecer. Tanto com os negros, sim, para existir esse equilíbrio de igualdade, precisa ter diferença. Vou te explicar. Eu sou viúvo, 3 filhos, minha mulher faleceu no parto do 3º filho. Tá? Então, não é um privilégio para uma mulher ter gestante, porque ela tem mais risco até de saúde, até risco de morte. Segundo lugar, para eu conseguir cuidar do meu filho sozinho, eu precisei entrar com licença paternidade, que não existe para homem. Não que eu não tenha privilégio, mas é porque a sociedade não enxerga. Não, mas é porque a sociedade não enxerga que o homem pode cuidar de uma criança depois. Isso é desprivilégio, isso não é privilégio seu. É um desprivilégio, mas imposto por quem? Pela sociedade que não enxerga que o homem possa cuidar de uma criança. Vou te dar um exemplo. Se o cara... O fato é que isso não é privilégio. O cara tem lá 15 dias de licença paternidade, ok? É visto com bons olhos um homem que vai ganhar licença paternidade? Claro que não. Não
É claro que o homem, quando ele sai para cuidar da saúde, ou quando ele tem uma licença, a mesma licença paternidade, ele é mal visto e isso não é um privilégio. É isso que eu estou dizendo. Um dos fatos que também justifica você ter clínicas especializadas em mulheres, laboratórios, por exemplo, especializados em atendimento à mulher, vem da nossa cultura machista. Não é privilégio. Porque no meu entendimento de privilégio, não é bem como você colocou. Para mim, privilégio é eu ter um benefício que outras pessoas na mesma situação que eu não teria. E você ter um atendimento com mais cuidado com a sua feminilidade numa sociedade machista, ele te coloca numa equidade com o homem, ele não te coloca acima do homem. Então, eu acho que esses privilégios que as pessoas falam, de tipo, a doenças, câncer, das mulheres serem mais importantes de alguma maneira, é uma forma de machismo. Porque a mulher e o homem deviam ser tratados igualmente, de toda maneira. Então, acho que eles dão muita atenção pela mulher, fingindo ou pensando que isso é o feminismo. Só que, na verdade, o feminismo é igualdade. Então, acho que, tipo, o homem e a mulher deviam igualmente ser, tipo, atendidos pelos médicos, câncer de próstata e de mama, igualmente os dois deviam ser tratados. Então, você considera que o machismo também privilegia a mulher, só que com más intenções? Sim, porque o machismo, de alguma maneira, ele fala que a mulher ela não consegue se defender, que a mulher ela tem que ser dona de casa, essas coisas. E de alguma maneira isso influencia na saúde, tudo isso, achando que a mulher não consegue se virar sozinha, de alguma maneira. Então, assim, essas leis criadas, propostas por feministas, para proteger especificamente mulheres, você considera essas leis machistas e prejudiciais às mulheres é um privilégio enfraquecedor, desempoderador? Sim, acho que é isso mesmo, porque é um exagero, assim, que eles colocam sobre a mulher, sendo que, tipo, os dois são seres humanos e deviam ser igualmente. Às vezes é mais árduo até para a mulher trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, entende? Eu acho que isso não é um privilégio, a gente acaba... E isso, dupla jornada, acaba sendo mais desgastante. Eu acho que o privilégio acaba sendo até do homem, em diversas áreas, em diversas partes. E ainda existe muito preconceito, sim, contra a mulher. E eu acho que a placa em si já gera uma grande polêmica, porque a mulher não é privilegiada, a gente não é privilegiada em muitas coisas. Eu tenho umas informações que apontam que o fato da mulher ter a dupla jornada, ela trabalha fora e depois trabalhar em casa, é uma desvantagem feminina, mas que os homens acabam compensando isso fazendo certos trabalhos lá fora, a mais que a mulher faz. E transferindo o dinheiro que eles ganham a mais por isso para a mulher. Você sabe alguma coisa disso? Podemos negociar. Não, mas sim. você sabe que isso exista? Existe. É até o que acontece, se as tarefas fossem divididas iguais, até mesmo as despesas poderiam ser divididas iguais. O tempo que um homem passa a estudar e o tempo que a mulher passa a ficar com o filho, eu acho que é bem desproporcional. Então você acha que o fato da mulher ter uma dupla jornada, se esperar que ela cuide da casa, mesmo ela trabalhando fora, é uma desvantagem da mulher, é um desprivilégio da mulher, mas essa expectativa que as pessoas têm de que o homem faça certas tarefas e que ele seja o provedor, é um privilégio da mulher, é um desprivilégio dele e privilégio da mulher? Você acha isso? Você concorda? Concordo. Eu acredito que em ambas as partes tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu vejo mulheres deixando de casar, terem filhos, para poderem se formar e elas acabam perdendo muito cedo a juventude delas. Por exemplo, os homens eles conseguem ser pais mais novos e estudar e desenvolver uma carreira muito a longo prazo. A mulher não. Ela precisa se desdobrar ou ela precisa focar na vida acadêmica. E a gente acaba sendo muito tarde, até desiste desse sonho a curto prazo ou a longo prazo. A gente tem que ser mãe quando a gente tiver carreira, quando a gente tiver estrutura, e isso é muito triste. Por que a mulher não podia votar? Por que a mulher não podia fazer uma série de coisas? Então, por favor, não vai me falar que mulher não tem competência. Não, eu vou falar. Porque aí... Deixa eu dizer. A mulher não podia votar porque o homem também não podia votar. Ninguém podia votar.
Mas depois que as pessoas começaram a dizer que o povo deveria votar, elas condicionaram que o homem podia votar se ele cumprisse certos serviços. E se ele não fosse cumprir, pelo menos ele se comprometesse a cumprir, que é o alistamento militar, por exemplo, e outros que saíram. Hoje a gente não tem mais serviços civis, que eram só para homem. O voto da mulher, sem que ela tenha que se comprometer com isso, não é um direito, é um privilégio. Então, da mesma maneira que as pessoas têm um investimento na saúde feminina, a sociedade tem um investimento na saúde feminina, tinha e tem, nós temos um investimento, um interesse investido na descartabilidade masculina. E certos serviços anti-civis, como ajudar os bombeiros, ajudar a polícia, que o homem era obrigado a fazer. Ele não era empregado, ele não tinha remuneração por isso, ele era obrigado a fazer. As mulheres eram isentas disso. As mulheres tinham uma série de isenções que feministas não contam ao longo da história e hoje ainda tem. E todas as vezes que a gente fala sobre isso, as pessoas, por causa da mentalidade feminista, elas dizem, os homens é que criaram isso. Não, todos criaram isso, todo mundo criou isso. Né? Da mesma forma que as pessoas tinham interesse na perpetuação da espécie, por isso protegeram mais a mulher, se preocuparam mais com a saúde da mulher no passado, por causa da gestação, da paritura e tudo mais, esse mesmo interesse fez com que os homens, o interesse na preservação da espécie, na perpetuação, fez com que nós transformássemos os homens, por exemplo, em seres descartáveis. O que eu discordo, que a visão feminista ensinou com muita facilidade para as pessoas, é a ampliar muito a responsabilidade masculina e dizer que a mulher não tinha responsabilidade nenhuma porque ela não tinha poder. Da mesma maneira que a sociedade, homens e mulheres, todo mundo tinha medo de morrer, eles queriam que a existência deles se perpetuasse através dos filhos, eles também tinham interesse em que esses homens fossem se sacrificar por eles. É por isso que nós temos até hoje essa imagem do herói, que feministas também consideram um privilégio. Nessa mesma época, onde era importante que o homem fosse o provedor, a gente era nômade. A gente não era sedentário como a gente é hoje, entendeu? A gente precisava caçar para comer. Hoje a gente pede comida por aplicativo. Então, tipo assim, eu duvido que você caça para comer. Então, eu acho que algumas questões sociais pré-históricas, né, do homem caçador-coletor, que é o que eles eram naquela época, não tem mais validade para hoje em dia no mundo contemporâneo. Então, não justifica. Eu entendo que isso teve um momento histórico preciso, não é? Mas isso hoje não configura como um privilégio. Porque a mulher é plenamente capaz de exercer qualquer atividade profissional, assim como o homem. Compreendo que existem sim algumas diferenças biológicas, né? Que algumas mulheres podem ter como é que eu posso dizer? Mais facilidade para certas coisas do que o homem, tudo bem. Mas ainda assim, embora a gente tenha diferenças biologicamente óbvias, o mercado de trabalho e toda a sociedade não vê a mulher com equidade em relação ao homem. Antes no exército mesmo, não era aceito mulheres. Então não era questão de, tá protegendo as mulheres. A gente tem, filmes que mostram isso. Mulan, desenho pra criança, ela fala isso. Tem tanta mulher na China, por que não pode mandar as mulheres pra China? Por que a gente tem que ficar em casa sofrendo com perda dos nossos maridos, dos nossos pais, avós, qualquer coisa do tipo? Eu acho que a sociedade protege demais elas, não é que elas são privilegiadas. Protegem elas demais, quando às vezes elas não querem ser protegidas. A gente tem o caso da Maria Quitéria, que entrou, primeira mulher no Brasil. Ela fez todo um disfarce pra entrar, porque ela virou e falou assim, não, isso tá errado. A mulher pode entrar no exército. Então, não é questão de, não é um privilégio dela, vai ter uma guerra, a mulher vai ficar em casa. Não, é porque o jeito que as coisas foram feitas fez com que, as mulheres ficassem protegidas. Óbvio, tem as mulheres que elas acreditam que, não, mulher tem que ficar em casa mesmo. Mas por outro ponto, se eu pudesse, eu serviria totalmente a nossa pátria em caso de algum perigo contra o Brasil, ou se precisasse da ajuda. Então eu acho que é mais uma questão de proteção do que um privilégio, uma proteção excessiva. Não é um privilégio, não, mulher não precisa ir pra guerra. É muito comum e é muito fácil você achar um exemplo de mulheres que, ao se engravidarem, ao retornarem para os seus trabalhos, elas vão ser mandadas embora. Porque agora elas têm um filho para criar, agora é jornada dupla, agora elas têm que ficar em casa cuidando de um filho, então ela é descartável. Vou pegar um homem para fazer meu serviço ou uma mulher mais jovem, solteira, sem filho. Esse é o descarte da mulher. E isso para falar só do mercado de trabalho.
Tem o descarte do meio sexual, por exemplo, a mulher meramente objetificada para satisfazer o homem. Hoje está mudando, mas se você ver na televisão, né, vários programas de televisão contavam com mulheres seminuas, bonitas, para atrair a audiência masculina, enquanto o homem era o apresentador do programa, né, era o carro-chefe, enquanto as várias mulheres dançavam. Então esse é o descarte da mulher, entendeu? Aí eu queria te voltar a pergunta. Você não acha que, né, essa disparidade salarial é um privilégio masculino? Ou você não entende que as mulheres são muito mais descartadas no mercado de trabalho por essa mesma questão que eu te falei? Uma mulher que tem filho pode ser descartada, vou contratar uma solteira ou um homem para fazer o mesmo serviço, entendeu? Quando você fala sobre a diferença salarial, essa pesquisa feminista de diferença salarial é uma pesquisa manipulada. Elas ganham menos em média, mas elas não ganham menos em absoluto, de uma forma, em termos absolutos, mas em termos médios, em média, né? Não é nem absoluto nem relativo, é o médio. E não é pelas mesmas ocupações. Os homens ganham mais por mais ou menos uns 25 motivos. Os homens aceitam se deslocar para mais longe, o deslocamento diário é mais cansativo, aumenta 1 hora, 2 horas, até 4 horas de você estar envolvido no trabalho sem ter o seu próprio tempo de vida e tal. Isso desgasta a sua saúde, desgasta o seu bem-estar. Os homens se sacrificam, eles pegam os trabalhos mais enfadonhos, mais perigosos, e isso se tornou uma tradição. Um argumento feminista que você poderia dizer é que a própria sociedade não quer que as mulheres façam. Exatamente, a sociedade não quer que as mulheres sejam descartáveis. A sociedade quer que os homens sejam descartáveis. Então, os homens fazem 25 coisas que as mulheres não fazem, e com isso eles ganham uns 10%, 20%, 30% a mais. E nós ficamos repetindo que eles estão ganhando a mais pelo mesmo trabalho. Não, eles estão ganhando a mais porque eles fazem escolhas para ganhar mais, se sacrificando mais, as mulheres se preservam mais, elas têm mais qualidade de vida e sacrificando o que elas poderiam ganhar mais, sacrificando a própria vida e a própria qualidade de vida, saúde e tal, e com isso elas vivem mais. Mas quando elas se casam, quando elas têm um relacionamento, os homens transferem até 80% da renda que eles ganham a mais para elas e para os filhos. É por isso que quando você vai hoje em ambientes como shopping, por exemplo, há 30 anos atrás, era 70% do shopping era dedicado às mulheres. Então, uma coisa mais importante do que quem ganha mais é como esse cara ganha mais e mais ainda, em quem esse dinheiro é investido, no bem-estar de quem é que tem a maior qualidade de vida. Essa é a minha contra-argumentação. Questão de emprego, a igualdade. Eu não acho justo você ter o mesmo cargo que eu e você ter um salário a mais do que eu. Porque, nossa, as mulheres falam que querem ter igualdade em salário, em empregos, essas coisas, porém nunca vi uma mulher sendo pedreira. Mas tem. Não é, as mulheres querem os padrões altos, que ganham igual, mas não querem colocar a mão na massa. Porque tem. São poucas, mas tem. E eu só acho que deveria ter igualdade, sabe? Porque do mesmo jeito que um homem é capaz de fazer algumas coisas, as mulheres também têm a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas. É isso? Obrigado, então.